Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouco sobre a história da informática educativa no Brasil. Mas primeiro eu quero dar os parabéns. Uhul! Sétimo semestre, pessoal, estamos chegando lá. E essa matéria é informática educativa, professora Adriana. Eu, no PCC, vou falar sobre a história da informática no Brasil, como eu tinha falado anteriormente. Então, a história da informática no Brasil, ela começa mais ou menos aí por volta dos anos 70, onde o Brasil ele iniciava os seus passos, né, em busca da informatização e tinha muita coisa acontecendo no contexto histórico, político do nosso país. Mas por volta dos anos 70 começou a introdução da informática junto com a educação. E daí, com essa informatização, eles buscaram trazer capacitações para ajudar os professores, mas com aquele intuito de que fosse tudo por meio da soberania nacional, né? Que fosse tudo feito aqui no próprio Brasil mesmo, nada que viesse de fora. Então, depois disso foi criada uma secretaria, o SEI, Secretaria Especial de Informática, que nasceu junto com o Conselho de Segurança Nacional da Presidência da República na época da ditadura militar. Mas enfim, depois do SEI, a informática educativa foi evoluindo, foi crescendo e os objetivos foram sendo alcançados, que é justamente conciliar a informática e a educação, mesmo num período tão turbulento que foi o regime militar. Mas e onde começa a aparecer realmente um órgão que possa fazer a diferença na informática educativa? Por volta de 1982, o MEC ele assumiu o compromisso de estar junto, de criar instrumentos e mecanismos para que o processo de ensino-aprendizagem por meio da informática acontecesse. Mas antes disso, em 1981, aconteceu algo muito bom para o Brasil. Foi o primeiro Seminário Nacional de Informática na Educação, em 1981, realizado pela UNB. Aí tinha a presença do SEI, do MEC, do CNPq, do FINEP, e qual eles visavam algo, né? Eles discutiram a possibilidade, de fato, de acontecer o ensino e o processo de ensino-aprendizagem por meio do computador, e eles davam um enfoque aos aspectos teóricos, né, da aplicabilidade de todos os níveis de ensino. Em 1982, o MEC assumiu esse compromisso e, depois disso também, junto com esse seminário, tinha alguns temas norteadores, né, algumas recomendações. Por exemplo, que as atividades de informática fossem batizadas com valores culturais, sociopolíticos e pedagógicos da realidade brasileira. Eles queriam algo mesmo só vinculado ao Brasil. Preservação das funções do professor. Viu? Ó, naquele tempo já estavam preservando o professor, porque na verdade a gente sabe que a informática ou o computador é um meio, não é o fim, e o professor ele tem, junto nessas ações norteadoras, teve ali a sua função preservada. Que o computador realmente fosse o meio. E a criação do projeto piloto de caráter experimental com implantação limitada, né? E a realização de pesquisas mais abundantes com relação a isso aí. Em 1982, teve o segundo Seminário Nacional de Informática, e agora pela UFBA, né? Universidade Federal da Bahia, e dessa vez agora eles colocaram o computador no nível de segundo grau. Coletaram subsídios para a criação de centros piloto e outras coisas muito mais, e começaram a fazer com que a informática também passasse a ser interdisciplinar, sociologia, filosofia, enfim, e outras coisas mais. Com essas recomendações desse segundo seminário, surgiram os núcleos de pesquisa, os computadores novamente entram como auxílio ao processo educacional, a informática não deveriam ser restritas ao segundo grau, e a priorização da formação de professores. Aqui já começaram a pensar um pouco mais também. Vamos formar os professores para que dê certo esse processo de aprendizagem, é aquilo que a gente fala, né? O que adianta ter a tecnologia se não tiver a metodologia, se não tiver um treinamento, a formação, o planejamento. Então, essa história é muito bonita, muito linda da história informática
no Brasil, educativa no Brasil. E lá em 83, a gente já vê uma criação especial de informática na educação, ok? E várias regras foram aumentando, várias coisas foram aumentando. Em 83 surgiu, quero destacar o projeto Educom, que é a criação da educação por meio dos computadores. E estimular, o objetivo geral dele era estimular uma pesquisa interdisciplinar, ok? Depois eu quero destacar mais lá na frente também, para a gente ganhar tempo, em 86 e 87, definir os rumos, né? Houve primeiro a criação do Comitê Assessor de Informática na Educação, de primeiro e segundo graus. Com isso, aconteceu a elaboração do Programa de Ação Imediata da Informática Educativa em 1987, e eu quero destacar também outras coisas que aconteceram nos anos seguintes. Foi elaborado o primeiro Plano Trienal de Informática na Educação, de 87 a 89. Surgiram as primeiras pós-graduações em Informática Educativa e coisas desse tipo, ok? E agora, em 89, aparece o primeiro Programa Nacional de Informática Educativa, o PRONINF, né? Com o mesmo objetivo, de desenvolver ações para que a informática pudesse casar e acontecer o processo didático, né? Processo de ensino-aprendizagem, ok? Valendo para os primeiros, segundo e terceiro grau. E depois surgiram aí a criação do PROINF, que até hoje existe, é um Programa Nacional de Informação de Informática na Educação, e ele tem vários aspectos. Ele tanto fornece material, computador para a escola, ele capacita professores e também alunos. PROINF é demais, inclusive você pode acessar o site do PROINF, lá tem muitos cursos bons, ok? E hoje a gente vê cada vez mais a informática educativa não é mais um bicho de sete cabeças, não é mais um problema, pelo contrário, né? A gente vê em todos os cantos, a gente já vê graduações, pós-graduações diversas com temas relacionados à informática educativa. Depois também a gente viu vários outros projetos, como o UCA, um computador por aluno, os projetos realmente do PROINFO, né? O PROINFO para aluno, o PROINFO para professor, enfim. A história da informática educativa vem desde os anos 70 até hoje e tende a crescer a cada vez mais. E eu quero dizer que nós, nossa turma, é uma semente que pode disseminar esse assunto, essa informática e fazer com que haja condução realmente do processo de ensino-aprendizagem. Obrigado. Meu nome é John Whirley, aluno do 7º semestre de Informática em Maranguape. Obrigado.